Ora bem, espero que já tenham praticado um pouco daquilo que foram os exemplos da última sessão. Hoje vou trazer aqui mais duas opções de criação, as imagens interativas e a apresentação em vídeo. Será bastante mais rápido do que a sessão anterior, porque, por exemplo, ao nível da imagem interativa, para todos aqueles que já foram trabalhando com o SingLink, vão entender muito rapidamente qual é a lógica desta imagem, que é uma única imagem interativa ou um conjunto de imagens interativas. A apresentação em vídeo é um pouco uma extensão daquilo que é uma apresentação, mas com a possibilidade de que esta apresentação, na sua visualização para o utilizador final, ela possa ser também um vídeo em termos de sequência. Então começamos pelas imagens interativas. Da mesma forma que nos exemplos anteriores, nós na categoria de modelo vamos escolher essa opção e dentro das imagens interativas temos aqui logo um vídeo a explicar como é que devemos fazer essas imagens interativas, mas depois temos aqui uma série de modelos ou exemplos de possibilidades de utilizar imagens interativas. Podemos abrir uma delas de forma aleatória. Ora bem, então nesta categoria de apresentações nós vamos ter uma imagem e esta imagem, que poderá ser a imagem que nós desejarmos, vai ter pontos de interatividade. E esses pontos são muito visíveis aqui. Para mostrar quais são os botões interativos de qualquer apresentação, nós temos esta opção. Mostra-nos aqui 6 pontos de interatividade, cada um deles com funcionalidades diferentes. Nós podemos aqui acrescentar todas as possibilidades de utilização dos elementos interativos que estão disponíveis no Genially. Muito à semelhança daquilo que fazíamos no SingLink, aqui também é possível ser feito sem qualquer tipo de problema. A utilização de imagens, de sons, de vídeos, nós podemos introduzir conteúdos que estão associados àquilo que desejamos ter como complemento à imagem que nós estamos a apresentar num determinado momento. Então, esta forma de interatividade, de atribuir a uma imagem um conjunto diverso de informações, é, sem dúvida, uma mais-valia em relação àquilo que nós queremos fazer com as imagens, deixando de ter imagens simples e estáticas para ter imagens interativas e dinâmicas utilizando esta funcionalidade. Este é um dos exemplos. Nós poderíamos escolher aqui um ou outro só para visualizar a lógica, mas em termos de colocação dos pontos de interatividade, a lógica é sempre muito igual. Nós temos vários pontos e em cada um desses pontos nós podemos acrescentar os conteúdos que desejamos para complementar informações àquilo que nós estamos a utilizar na imagem. Portanto, temos desde links, imagens, textos, um conjunto diverso de recursos que nós podemos trazer para enriquecer uma fotografia que nós estamos a utilizar. Em termos de utilização em contexto escolar, isto poderá ter muitas aplicabilidades, pode ser utilizada em qualquer área disciplinar, pode ser utilizada como complemento de informação, como percurso de estudo, como uma forma diferente. Neste caso, ao contrário dos exemplos anteriores, o Genially apenas nos fornece aqui alguns exemplos. Naturalmente que nós, quando queremos criar uma imagem interativa, vamos utilizar as nossas imagens. E aqui eu posso utilizar imagens do computador, posso usar imagens a partir de um endereço eletrónico, a partir do Unsplash, por exemplo, e aqui eu posso escolher as imagens, carregar as imagens, para que essas imagens sejam editáveis em termos de interatividade. Também posso ter aqui a ligação à minha Google Drive ou à minha Dropbox. A ideia aqui é trazer uma imagem, que é a imagem que nós vamos utilizar na nossa apresentação interativa. Escolho aquela imagem, vou aceitar. Neste caso aqui, eu posso fazer aqui algum tipo de corte à imagem para escolher exatamente aquilo que eu quero que apareça. Poderá ser uma parte completa, poderá ser apenas uma parte da imagem, por exemplo. Nós podemos escolher aquilo que queremos exatamente que seja a imagem interativa, podemos fazer cortes nesta imagem e depois aceitamos e vamos avançar para a configuração e para a utilização da interatividade em cada um destes pontos da imagem. Chegados à nossa imagem, automaticamente o Genially nos fornece aqui dois elementos, dois ícones para podermos editar. Não quer dizer que obrigatoriamente eles tenham que ficar nesta área, na mesma forma que não quer dizer que eu tenha que ficar exatamente com este ícone que aí está. Das duas, uma, ou eu elimino e vou inserir os botões que eu quero, ou então faço o replace para escolher outro tipo de botão para aqui ser colocado. Por exemplo, eu podia escolher este que aqui está, ia colocar naquela área, relembrando sempre que estes pontos assumem automaticamente a cor que está definida na escolha que nós fazemos para o ícone. Se eu agora substituir, independentemente da cor do ícone que está pré-definido, eu aqui, ao escolher, posso escolher um cor de rosa, mas de qualquer forma ele vai assumir a cor azul, porque é aquela que está no ícone, e a partir daqui vamos ter que utilizar, ou vamos poder utilizar,
os momentos de interatividade. Eu aqui posso escolher uma dica, uma janela com informação, ir para uma determinada página ou utilizar um link. Então, em todos os tópicos, em todos os ícones que eu vou colocar dentro da minha imagem, eu posso utilizar aquelas ferramentas que nós falámos na altura em que abordámos a ferramenta de elementos interativos. Portanto, esta é a forma de utilizar as imagens interativas, colocar spots de interatividade com informações complementares, dando riqueza, trazendo aqui um complemento de informação àquilo que nós estamos a apresentar enquanto imagem. Isto poderá ser adaptado a qualquer área disciplinar. Nós colocamos aqui uma imagem e essa imagem poderá ser complementada com elementos de interatividade. Portanto, nós temos aqui uma imagem interativa e, à semelhança daquilo que é uma apresentação, eu, para além de ter uma única imagem, posso criar aqui uma sequência de imagens. E aqui posso até optar por ter uma sequência quase de visita virtual. Uma visita virtual com fotografias estáticas, não com fotografias 360, mas eu posso criar aqui um percurso de visita utilizando o Genially. Para isso, eu vou ter que ter mais do que uma página. Posso duplicar automaticamente cada uma destas páginas que eu tenho aqui criadas. Posso alterar o fundo destas imagens com imagens minhas, com imagens que eu posso utilizar, que são fotografias minhas, ou então com fotografias que eu posso ir buscar a qualquer destas plataformas de utilização de imagem. Então eu posso substituir aqui, por exemplo, por esta imagem de Machu Picchu, iria colocar aqui pontos de interatividade e assim sucessivamente. Em termos de visualização, quando eu estou a visualizar esta imagem interativa, eu posso interagir com ela, ela não tem os pontos configurados, não tem aqui informações ainda configuradas, mas eu posso ir para a imagem anterior, como estão aqui a ver. Como é que isto pode ser rentabilizado ainda mais? Imaginando esta sequência como uma sequência de aprendizagem, com um percurso de aprendizagem, com uma passagem para um nível seguinte. E a passagem para esse nível seguinte iria ter aqui a opção de termos uma password na página que aqui está. Então, de acordo com aquilo que seriam as instruções na página que aqui está, iríamos ter um botão de passagem para a página seguinte. Eu podia colocar aqui uma seta para ir para a página seguinte, vou colocá-la aqui nesta área, e ao clicar nesta página seguinte eu tenho que lhe dar uma interatividade, ok? Vou aqui dizer que vou navegar nas páginas e vou para a próxima página, ok? E vou ter aqui este botão. Se eu proteger a próxima página, vou aqui às páginas, se eu proteger esta página com uma password, aqui vou colocá-la, vou colocar aqui 1, 2, 3 só para simplificar o processo, vou ter aqui uma password, significa então que se eu estiver dentro desta imagem interativa, eu tenho um percurso nesta imagem com as interatividades e depois tenho aqui a hipótese de ir para a página seguinte. Ao ir para a página seguinte, se eu tiver um desafio, uma pergunta na imagem anterior, eu só vou conseguir passar para a página seguinte se tiver essa password correta, ou seja, se responder corretamente à pergunta que é aqui feita. E então eu vou colocar aqui e vou passar para o nível seguinte. Portanto, é possível criar aqui momentos de navegação em que nós passamos de uma imagem para a outra, sendo que em cada imagem haverá aqui um percurso de aprendizagem interativo, utilizando os spots que aqui são colocados. Vou só aqui colocar uma setinha para voltar para a imagem anterior. Neste caso, a imagem anterior não tem nenhuma password. Eu vou aqui colocar o Go to Page e vou dizer que é para ir para a página anterior. E vou salvar. Ok. Então eu agora visualizando esta imagem, aqui tem que ter a password para entrar nesta imagem, já sabemos disto. Entramos na imagem, se eu quiser voltar à página anterior, eu volto aqui à página anterior. No momento em que eu quero ir para a página seguinte, volto a ter aqui a password e aqui coloco a password para aceder à imagem. Portanto, podemos, para além de adicionar os spots de interatividade com informação complementar, eu posso também criar aqui um esquema de navegação que me transforma um conjunto de imagens numa possível visita virtual a um espaço, que pode ser um espaço físico exterior como monumentos, como pode ser a sala de aula, explicando algumas das regras na sala de aula, em relação a alguns objetos na sala de aula, em relação a alguma forma de trabalhar com aquela sala, e isto tudo ser partilhado com os alunos numa plataforma. Havemos de chegar à parte da partilha. Parece-me que é também uma das grandes vantagens deste Genially, uma aplicação que tem aqui uma série de funcionalidades muito interessantes e que, mesmo na sua versão gratuita, é totalmente funcional, como temos estado a ver aqui. Em relação à criação de apresentações em vídeo, neste caso temos aqui algumas funcionalidades complementares àquilo que é uma apresentação interativa no Genially. Neste caso, vamos ter aqui a possibilidade de criar uma apresentação e essa apresentação vai ser feita em vídeo. Podemos ver aqui uma apresentação como exemplo.
eu tenho a possibilidade de iniciar esta apresentação como sendo um vídeo de apresentação. Este vídeo vai entrar dentro de uma sequência, ele vai passar de diapositivo para diapositivo, sendo que esta passagem é automatizada. Mas para além de ser automatizada, eu também posso navegar de forma autónoma naquilo que são os momentos da apresentação. Então eu posso mudar de diapositivo para diapositivo, de conteúdo para conteúdo, de forma manual ou então de forma automatizada. E eu tenho esta possibilidade de colocar aqui. Juntar a estas apresentações será interessante ter a parte do som. Vou então mostrar-vos aqui um exemplo de apresentação. Ele vai iniciar com um som, eu vou automaticamente tirar-lhe o som. Portanto, estas apresentações já trazem aqui automaticamente um som que poderão acompanhar toda a apresentação, sendo uma apresentação em vídeo para ser visualizada sem ninguém a apresentar. Mas nós podemos também retirar essa opção e transformá-la numa apresentação sequencial. Ok. Retirando aqui o som, nós começamos a apresentação com um som. Esta apresentação está a rodar, está em formato de vídeo, vai passar de forma sequencial de acordo com os tempos que foram definidos, mas esta apresentação também poderá ser, de alguma forma, vou pará-la e vou transformar numa sequencial. Portanto, eu tenho aqui duas hipóteses neste tipo de apresentação: ser uma sequência em vídeo, que é o mais normal neste tipo de apresentação, ou utilizar a sequência de forma manual, passando de diapositivo em diapositivo, mantendo aqui a estruturação e o tipo de navegação que tínhamos nas outras apresentações, da mesma forma que noutras apresentações. Sempre que nós queremos alterar, podemos utilizar esta template. Há aqui também uma sequência que tem a ver com o esquema de cores que nós estamos a utilizar. Neste caso, a palete de cores é a primeira, mas eu podia alterar automaticamente a palete de cores e ela ser adaptada exatamente àquilo que nós queremos, e nós escolhemos aquela com que nos sentimos mais confortáveis em termos de apresentação e vamos utilizar esta template para poder editá-la. A mesma lógica, nós podemos escolher alguns diapositivos ou selecioná-los todos, adicioná-los à nossa apresentação e automaticamente o Genially vai criar no nosso espaço a nossa apresentação com as várias páginas, com os vários conteúdos apresentados. A lógica da criação e da estruturação desta apresentação em vídeo. Temos aqui as ferramentas para utilizar de igual forma, nós podemos utilizar todas as ferramentas. Por se tratar de um vídeo, provavelmente se ele tiver em sequência online, a ideia será que ele tenha uma sequência e não haja pontos de interatividade. No entanto, se nós quisermos adicionar esses pontos, nós podemos fazê-lo de igual forma, sem qualquer problema. Uma vez que esta apresentação em vídeo, ela pode ser em vídeo ou pode ser sequencial, a partir do momento que permite a interatividade do utilizador com a apresentação, nós podemos ter de igual forma os formatos de interatividade. Agora, se nós queremos só que a apresentação seja uma sequência de um conjunto de conteúdos, então aí não haverá necessidade de ter os elementos de interatividade. Isso será sempre uma decisão de quem está a criar a apresentação, dentro daquilo que é a lógica, nós podemos alterar. Só uma referência em relação aqui ao formato de vídeo e à informação que nós fomos ali colocando, e que ainda não falámos nas outras sessões. Nós temos aqui um som de fundo, que é aquela música que acompanha a apresentação ao longo de todo o processo, é um background music. Ao clicarmos nesta opção, temos aqui acesso às características desta música, tem aqui o autoplay, está em loop, está a ocultar o player e vai funcionar como background audio, ou seja, ele está a funcionar como o áudio da apresentação. Nós poderíamos eliminar esta música da apresentação, mas de qualquer forma não será muito fácil depois substituir, uma vez que nós, a partir do computador, só na versão premium é que podemos fazer o upload de MP3. Aqui a alternativa seria encontrar uma estratégia para encontrar um espaço online onde pudéssemos copiar ou colocar o nosso MP3 para ter acesso a um determinado endereço que nos desse acesso ao MP3 enquanto fecheiro. Em termos de proteção de dados e de proteção de direitos de autor, isto é algo de muito complexo, nós temos que ter muita atenção em relação a este formato, pelo que, não havendo a possibilidade de nós carregarmos as nossas músicas a partir do computador, devemos aproveitar as músicas que são disponibilizadas pelo Genially para fazer o acompanhamento das nossas apresentações. São muitas as hipóteses, portanto nós temos aqui uma variedade grande de músicas de acompanhamento, devemos aproveitar estas enquanto não houver disponibilização de outros formatos de música pelo Genially. Eu acredito que no futuro próximo poderá haver aqui uma opção, alguma flexibilidade em relação à escolha do áudio. Neste momento isto não é possível, então portanto devemos utilizar apenas as músicas que aqui estão definidas. Por último, e talvez das questões mais importantes em relação aqui à utilização do formato de vídeo, nós temos aqui uma opção que é a transição entre páginas, e nesta transição entre páginas nós podemos escolher aqui o tipo de transição.
que tipo de animação é que queremos entre a transição de páginas. Temos aqui os exemplos, se ela é vertical, se é horizontal, se é centrada, mas temos aqui uma opção que é a navegação, e é aqui que nós podemos, de alguma forma, escolher. Temos a versão standard, temos a versão vídeo e a versão microsite, como hiperligações. Neste caso está escolhida, e é assim que deve estar, a opção de vídeo. Isto dá-nos a configuração do Genially para ser um vídeo em continuidade. Em cada uma destas páginas vai haver aqui um tempo de duração de permanência naquela página, e esta duração nós podemos alterá-la consoante o conteúdo que está dentro dessa apresentação. No diapositivo seguinte, se nós quisermos alterar e colocar aqui os 7 segundos, vamos ter esta opção. Vamos alterando em cada um dos diapositivos a duração que queremos em termos de vídeo para visualizar aquela apresentação. Se quisermos que a duração de todos os diapositivos seja de 10 segundos, temos aqui a opção para aplicar a todas as páginas, e a partir daí todas as páginas vão estar com 10 segundos em termos de transição. E é aqui que nós devemos fazer estas configurações sempre que queremos ter uma apresentação em vídeo e ter aqui a possibilidade de que ela corra sozinha, que ela passe sozinha, sem o auxílio do utilizador que está a assistir à apresentação. Portanto, de uma forma muito geral, são estas as características e as configurações principais de uma apresentação em vídeo. Posteriormente, existe aqui a forma de partilha, e essa será abordada num único vídeo aqui no nosso tema deste mês, mas funciona de forma igual para todos. Em termos de configuração daquilo que é a estruturação da apresentação em vídeo, para além dos conteúdos que serão aquilo que nós vamos ter que adicionar à nossa apresentação, a estruturação e as configurações principais são estas que trouxemos aqui.